Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. Eu vou contar uma coisa pra você. Nenhum tem a base. Sabe qual foi o mal? Sabe qual foi o mal, por exemplo? O Valença. O Valença chegou ao poder, ele era um pelegão. Era um pelegão. Meu caro, o Valença chegou ao poder, eu vou contar uma coisa pra você. Eu encontrei com o Valença em 1980 em Roma. Tá? Foi a primeira vez que eu tive contato com o Valença. O Valença saiu de lá com 60 milhões, não sei se de dólares, para montar uma gráfica para o Solidariedade. Eu saí de lá sem o dinheiro da passagem. Por quê? Porque era todo um movimento da democracia cristã e de todo o Ocidente para derrubar o regime lá. Então, a minha categoria era muito maior do que a do Valença, tinha muito mais operário do que a do Valença, mas ele era bajulado no mundo inteiro, porque ele estava lutando contra o anticomunismo. E ele chegou ao poder não pela organização. Ele chegou ao poder porque a igreja muito conservadora o colocou lá. E deu no que deu, porque ele não fez porra nenhuma. Ele não tinha partido, não tinha nada. Só que o Valença era o fruto de uma igreja católica conservadora. E eu era fruto da teologia da libertação, do sindicalista. É uma coisa totalmente diferente. Então, se você imaginar a quantidade de matéria que saía no Valença, sabe, no New York Times, em todo quanto é revista dessa famosa, o estado de São Paulo dava Valença todo dia. Ele era moda na época. Não tem nenhum partido hoje no mundo. Obviamente que eu não estou negando que foram os partidos de esquerda no começo do século, sabe, logo no pós-guerra, o Partido Comunista Italiano, a social-democracia sueca, europeia, o Partido Socialista francês, o Partido Comunista francês. Não estou negando isso. Nenhum partido político nunca elegeu a quantidade de camponês, de nego de fábrica como o PT elegeu. Então a classe operária começou a... Eu estava me lembrando aqui, Lula, Partido Socialista Chileno. Eu vejo, governo do Além. ainda no interior tem uma base do PT muito fiel à sua origem, porque tem uma parcela da nossa base ligada à comunidade de base da igreja, Que é xiita. que é xiita, mas é xiita em função da circunstância. Eu me lembro, em 94, nós fomos num acampamento do MST, e aí saiu de lá correndo. Não lembro, era um acampamento verdadeiro. A gente começou a perceber, nós fomos um acampamento verdadeiro. Uns caras todos de boina, de marma. Olha, não tem A terra. de vambora, que isso aqui não tá legal. A empresa toda lá. Até dizer assim, não havia espaço Os partidos. para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Que, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição, tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Pragmaticamente. O que eu faço com o Olívio Dutra, que vai ser candidato a governador? Eu peço para ele não ser candidato e ficar organizando a sociedade socializante, ou eu quero que ele ganhe as eleições, que vereadores do PT se elejam, que prefeitos, e a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai contribuindo. Olha, a grande frase do Duda numa reunião do PT: se vocês estão tão certos, por que vocês não ganharam ainda? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, por que vocês não ganharam ainda? Aí o Duda pegou a pesquisa e mostrava o seguinte: 67%
imagem de grevista. 70% do povo era contra a reforma agrária violenta, apesar de ser favorável à reforma agrária. Então o que aconteceu? O Duda falou, olha, Atenção, senhores passageiros, vamos observar os avisos. Duda falava em comunicação, gente. Usando o aeroporto de volta É importante. Não é o que a gente temperatura em 27 é graus. como as pessoas Obrigado, espero que todos tenham um bom final compreendem de viagem. o que a gente vive. Uma vez você está falando uma puta de uma coisa bonita, mas só você está gostando. Ninguém está gostando.